hora de falar quais foram as minhas leituras de setembro. Vamos lá? Oi, gente! Chegou aquela época do mês de contar então quais livros eu li no mês de setembro. Eu li no total 5 livros. Foram livros excelentes, leituras favoritadas, mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui. E se você não segue o Estante de Papel, lá no Instagram eu vou deixar aqui, me siga por lá, lá a gente conversa, interage bastante e vocês conseguem acompanhar o que eu tô lendo em tempo real. Além disso, se você for comprar qualquer livro que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon, usa o meu link que aí você ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu li em setembro foi Coraline. Eu li essa história em 24 horas. Essa edição, ela é maravilhosa, o que torna a leitura ainda mais gostosa. Ela é uma edição ilustrada da Intrínseca, olha só. Cada capítulo começa assim, e aí ele tem sempre uma frase do capítulo, que a gente vai acompanhar ao longo da história, e uma ilustração, olha só. Essa história é uma história bem conhecida, na verdade é meio que um clássico infanto-juvenil, mas a gente vai conhecer então a Coraline. Ela e os pais dela acabaram de se mudar para uma nova cidade, para uma nova casa, um casarão. E a Coraline tá super entediada nessa nova casa, então ela resolve aí explorar e descobre uma porta que leva ela para um outro mundo. Esse outro mundo é bem parecido com o mundo onde ela vive. E lá ela vai conhecer o outro pai e a outra mãe, que são criaturas idênticas aos pais dela, mas são criaturas pálidas e com botões no lugar dos olhos. Nesse outro mundo, a Coraline pode fazer o que ela quiser, se divertir, os outros pais também fazem tudo o que ela quer, tudo para agradar a menina, mas ela vai descobrir que esse mundo é mais sombrio do que parece, que vai ser bem mais difícil sair de lá do que ela pensava. Gente, eu amei esse livro, eu amei essa história, amei ele nessa edição maravilhosa também, como eu falei pra vocês, incrível, e foi escrito pelo Neil Gaiman. Não sei se vocês sabem, mas ele se baseou em casas em que ele viveu para escrever o casarão onde a história se passa. Ele começou escrevendo essa história para a filha mais velha dele, ele teve que parar porque eles se mudaram e depois ele voltou a escrever anos depois para a filha mais nova. Então Coraline é uma história que o autor escreveu para as duas filhas. Outra curiosidade é que a personagem se chamaria Caroline, mas um erro de digitação colocou Coraline no lugar. O autor contou que viu aquilo e pensou que a personagem tinha mesmo cara de Coraline, e aí o nome pegou. A história foi adaptada, é uma animação muito conhecida. Sei que tem muita gente que tem medo dessa animação, porque afinal de contas, apesar de ser uma história infanto-juvenil, uma adaptação, uma animação, é também uma história meio gótica, meio sombria, né? Dá mesmo medinho. O livro é incrível, ele tem várias coisas diferentes da animação. Acho que aqui a gente conhece os personagens de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, como costuma acontecer com os livros. A Coraline também tem aventuras um pouco diferentes aqui. A base da história é a mesma, né? Mas eu acho que o livro tem sempre aquela magia um pouquinho diferente. Esse livro foi 5 estrelas, super favoritado, e eu amei essa leitura. Depois disso eu li um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, que é Travessia. Esse é o terceiro e último livro da série da Casa das Sete Mulheres. Quem me conhece sabe que eu amo essa série. O primeiro livro é o meu favorito, mas acho que esse aqui ele tá empatado porque realmente foi uma experiência magnífica. Aqui a gente vai conhecer a história de amor do Giuseppe e da Anita Garibaldi. Eles viveram e também lutaram em 3 países diferentes, no Brasil, né, no sul do Brasil, no Uruguai e na Itália. Essa é uma história, sim, baseada em fatos reais. A Anita e o Giuseppe, assim como as batalhas que eles lutaram, realmente existiram, e aí a autora romanceou para criar esse livro aqui. A gente tá falando de uma história que se passa em 1830 a 1840, né? A Anita e o Giuseppe se conhecem no Brasil e ela vai embora com ele, então, para as batalhas que ele tinha que lutar aqui no sul do Brasil, e ela quer lutar com o marido dela, é isso que ela quer fazer. Então ela simplesmente vai com ele para os navios, para as batalhas que ele tem que ir, e luta com ele. Só que a gente tá falando de uma época onde as mulheres eram criadas para ser esposas, mães, donas de casa, e ela quer isso também, ela quer ser a esposa do Giuseppe, ela quer ser mãe, ela é uma mãe super dedicada, eles tiveram 5 filhos juntos, mas ela também quer lutar com ele. Então ela vai desafiar todas as expectativas, a cultura da época, e vai lutar ao lado do marido nos 3 países por onde eles passaram. Existem monumentos para os dois, nesses países por onde eles passaram. Eu acho que a Anita é uma figura muito importante também para a história. Eu achei ela uma personagem incrível, porque a força que ela tinha, a gana mesmo, a vontade de lutar ao lado do marido,
de falar sempre eu sou uma boa mãe e não deixo de ser uma boa mãe por querer lutar ao lado do meu marido. Então eu achei ela um personagem super forte. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto da Anitta. Eu achei que essa história seria muito mais sobre o Giuseppe Garibaldi, mas pra mim foi muito mais sobre a Anitta e a luta dela por querer mostrar para as pessoas que ela podia sim ser uma boa mãe, uma boa esposa e também ser uma boa guerreira ao lado do marido dela. Então eu amei. 5 estrelas, super favoritado. Acho que terminou a série de uma forma fantástica. Achei que eu não poderia amar mais a série, mas esse livro conseguiu me fazer gostar ainda mais da Casa das Sete Mulheres e de enaltecer ainda mais essa autora brasileira. Depois disso eu li um livro que me tirou muito da minha zona de conforto, que foi esse livro aqui, A Troca, que foi o livro da Intrínsecos, o último livro que veio aí na caixinha da Intrínsecos. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ler romance, então eu comecei a ler esse livro um pouquinho com o pé atrás, até porque ele é da mesma autora de Um Teto para Dois, que foi um livro que eu não gostei, que eu abandonei inclusive, então eu demorei um pouco para me entregar a essa leitura, mas quando eu terminei eu fiquei apaixonada nessa história, fiquei com vontade de ler aqueles romances água com açúcar bem gostosinho de ler, quis voltar um pouco para esse universo que eu lia quando eu era mais adolescente e amei essa história. A gente vai conhecer a Lena. A Lena, ela vive e trabalha em Londres, tem uma vida bem badalada, mas desde que a irmã dela morreu há 1 ano, ela mudou muito, né? Ela sofreu muito, mudou muito. E um dia no trabalho ela tem uma crise de pânico e ela é afastada do trabalho. Isso é um fim pra ela, porque ela busca refúgio no trabalho dela. Enquanto isso, a avó dela, que mora ali em um vilarejo no interior, tem 79 anos e quer encontrar um novo amor. A morte da Carla, a irmã da Lena, mudou a vida de todo mundo, dela, da avó, da mãe. Inclusive a Lena e a mãe nem se falam mais. Então um dia a Lena vai visitar a avó aí no interior e as duas têm uma ideia. Elas resolvem trocar de lugar, e não só de lugar, de vida, mas também de celular. Uma vai assumir então a vida, a posição da outra. Então a avó da Lena vai para Londres e a Lena passa a viver nessa cidadezinha do interior por 2 meses. Esse livro vai falar sobre perda, sobre o luto, como cada um enfrenta o luto à sua maneira e no seu tempo, e sobre o amor, como é encontrar o amor, o que é o amor para você, como ele aparece na sua vida, as maneiras que a gente tem de se reerguer, de recomeçar. Eu chorei nesse livro, eu ri nesse livro, eu me apaixonei pelos personagens, eu acho que eu não esperava que eu fosse gostar tanto mesmo desse livro, porque eu acho que ele não fala só, ele não é só um romance, sabe? Não se trata tanto assim de um casal. Eu acho que na verdade o casal é o segundo plano. O que a gente tem aqui mesmo é a relação da Lena com a avó e com a mãe e como essas três estão lidando aí com a perda da figura central da família delas, porque na verdade a Carla era a figura central, era o que unia a família e a morte dela abalou toda a estrutura dessa família, então elas precisam juntas, as três, encontrar uma maneira de recomeçar. Esse livro fala sobre recomeços. Então eu amei também, 5 estrelas, favoritado, amei esse livro, achei sensacional. E assim que sair eu quero muito que vocês leiam também, porque eu acho que vocês vão se apaixonar. O único livro que não foi favoritado no mês de setembro foi esse livro aqui, Os Três Mosqueteiros. Esse livro é um clássico da literatura mundial. A gente vai conhecer aqui então Os Três Mosqueteiros e também o amigo inseparável deles. Esse amigo tem o sonho de se tornar mosqueteiro e consegue chegar a Paris e se aproximar aí dos guardas dos reis para começar a viver então esse sonho que ele tem de ser mosqueteiro. Aqui a gente vai ter intrigas políticas, intrigas amorosas na Europa do século XVII. Esses 4 vão se envolver em várias batalhas, enfrentar vários vilões. Eu li nessa versão da Nova Fronteira, é uma versão editada, faz parte de um box, tem outros 2 livros também. Eu li o Conde de Monte Cristo nessa mesma versão editada, onde os clássicos da literatura, que são clássicos gigantescos, com mais de 1000 páginas, são transformados em versões menores. Eu li o Conde de Monte Cristo e essa edição não atrapalhou em nada a leitura pra mim. Eu amei o livro, super favoritei quando li, mas isso não aconteceu aqui e eu acho que a edição foi o que mais me atrapalhou. Eu acho que partes importantes da história foram cortadas, então às vezes eu começava um capítulo totalmente jogado, eu não entendi o que estava acontecendo ali, às vezes eu me perdia nos personagens porque faltava explicação do que eles estavam fazendo ali ou quem eles eram, então eu não consegui me conectar com essa história. Achei que a edição foi muito ruim para a construção mesmo da história dos personagens. Não sei se eu tivesse lido em outra versão eu teria gostado, mas desse jeito, nessa versão e agora, eu não consegui favoritar e dei 3 estrelas para esse livro aqui. O último livro que eu li em setembro me arrebatou de todas as formas possíveis. Como eu falei, eu li A Troca e fiquei com vontade de ler outros romances como esse e escolhi ler esse aqui, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. E além de ser um romance também me tirar da minha zona de conforto,
eu conheço a autora por outros livros, né, pelo Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, então aqui é uma narrativa completamente diferente. Eu queria conhecer essa narrativa dela de romance e fiquei ainda mais apaixonada pela autora, se é que isso é possível. Aqui a gente vai conhecer a Emma. A Emma, ela se casa com o Jesse, que é seu namorado do colegial, e os dois são muito felizes, muito apaixonados. Eles resolvem ir embora da cidade natal deles, fugir das expectativas dos pais, dos sonhos que os pais tinham pra eles, e vão morar em Los Angeles. Eles têm um ano fantástico juntos, eles viajam muito a trabalho, então cada semana em um país diferente. E na véspera do aniversário de 1 ano de casamento deles, o Jesse resolve viajar para o Alasca a trabalho e o helicóptero onde ele estava cai no Pacífico e ele é dado como um morto. A Emma, ela sofre muito, ela tem muita dificuldade em viver esse luto porque ela se afastou totalmente da família dela, então ela precisa se reconectar com a família dela e depois de um tempo ela resolve voltar então para a cidade natal dela para morar com os pais. Ela se reaproxima da irmã dela, que acaba sendo o alicerce dela nessa luta. E a Emma começa a se redescobrir, ela começa a perceber que coisas que ela não gostava antes, ela gosta agora. E ela começa mesmo a se desafiar. E ela assume a livraria dos pais, que era tudo que ela disse que não ia fazer na vida. Ela percebe que é isso que ela precisa. Então ela assume a livraria dos pais dela, começa a trabalhar nessa livraria. E na verdade a morte do Jesse transformou a Emma de todas as maneiras, sabe? Ela muda de hábitos, de visual, de vida, de tudo. Ela se transforma em outra pessoa porque é isso que uma tragédia faz, né? Transforma a gente. E é que isso acontece com ela também. E é então que ela vai reencontrar um velho amigo de infância, o Sam. E o Sam sempre foi apaixonado pela Emma. E a Emma tem muito medo de se permitir sentir de novo, porque afinal de contas ela amou muito Jesse, né? Era um amor pra ela assim único. E ela percebe que ela quer ser amada de novo. Ela sempre diz que ela não quer um amor como ela teve com o Jesse, mas ela quer sim ter um novo amor. E ela se permite então se envolver com o Sam. E eles ficam noivos. Só que o Jesse reaparece, ele passou 4 anos então sobrevivendo aí em uma ilha, tentando voltar pra casa. Eles descobrem que ele está vivo e ele está voltando pra casa. Então agora a Emma tem 2 amores verdadeiros, mas ela precisa escolher com qual deles ela quer ficar. Eu amei esse livro. É uma narrativa fantástica, parece que a autora está sentada do seu lado te contando essa história, porque a construção dos personagens é muito natural, como as coisas acontecem, como os personagens mesmo te contam essa história, né? Aqui é a Emma que vai contar essa história pra gente. Então a gente vê as coisas através dos olhos dela, como ela tá se sentindo, o que é tudo isso pra ela que ela passa, as decisões que ela precisa tomar. E eu torci muito por ela, para que ela tomasse a decisão que fosse melhor pra ela, porque a gente vê que ela é muito preocupada em agradar o Sam e o Jesse, o que ela vai fazer, e as expectativas da família dela. Então a gente torce muito por ela. Eu acho que mais do que um romance, esse é um livro onde a personagem principal precisa se redescobrir, né? Como eu falei, ela passou por várias mudanças ao longo dos anos em que o Jesse foi dado como morto, e agora ela precisa se redescobrir quem ela é de verdade, quem ela é com o Jesse, com o Sam, quem ela é sozinha. Então é um livro muito sobre se redescobrir. Eu amei esse livro, eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim. Amei conhecer essa outra narrativa da autora e quero muito ler tudo que essa mulher escreve, porque, gente, sem defeitos. Bom, gente, esses foram os livros que eu li em setembro, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link para todos eles aqui no box de descrições, assim vocês podem comprar pelo meu link da Amazon e aí vocês ajudam bastante no crescimento do canal. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever e também de seguir o Estante de Papel lá no Instagram, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e até mais!